Como virá o fim? Penúltima mensagem dessa série, discurso de Jesus sobre o final das coisas. Determinado dia, os caras chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, como é que vai acontecer? Como é que vai ser o dia lá do negócio? E aí Jesus disse: olha, o dia lá do negócio vai acontecer de determinada maneira. E a gente vem conversando sobre isso, sobre como Jesus diz que vai acontecer o final do negócio, o final do mundo, o final dos tempos. E nas últimas partes que a gente ouviu desse discurso, Jesus vem nos contando algumas histórias, algumas parábolas, algumas historinhas que envolvem atraso em sua volta. Todas elas têm a ver com atraso na volta. Jesus diz e deixou claro que vai ter atraso. Por exemplo, na história das virgens dos trabalhadores, foi trabalhada essa questão do atraso e como que as pessoas vão estar quando ele chegar. Como é que vai ser isso? E ali a gente trabalhou questões internas da nossa vida cristã. Hoje, a história de hoje que a gente vai olhar, da sequência do discurso de Jesus, ele conta mais uma historinha, mais uma parábola, e ele vai trabalhar a responsabilidade nossa na ausência do mestre. Qual é a nossa responsabilidade enquanto ele está fora? Como é que fica esse negócio na nossa vida? Como é que é isso para nós? Para isso, eu quero conversar com vocês sobre o texto de Mateus, capítulo 25, do 14 a 30. Ok? Mateus, capítulo 25, 14 a 30. É o texto que a gente vai, texto mais amplo que a gente vai trabalhar hoje. E aí o texto diz assim: E também será como? O que também será como? Ele está falando sobre várias analogias sobre o fim do mundo, como será o dia da vinda. Então essa é mais uma, ele fala: E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Essa é uma história que está muito intrínseca na nossa vida, está muito presente, porque foi a partir dessa história que nós passamos a fazer uma analogia entre talentos com dons e habilidades que Deus nos deu. Então, toda vez que a gente passa a olhar sobre de que forma que eu tenho que usar os meus talentos e as minhas capacidades, tudo que Deus me deu, a partir dessa história eu passo a analisar todas as capacidades que Deus me deu e eu chamo de talentos. E aí eu uso, todo mundo passou a usar essa história para poder dimensionar como que a gente deve usar os nossos talentos. E o dom, capacidade, passou a ser chamado de talentos a partir dessa história. Antes não era chamado de talento. Você tem talento para quê? Talento não é aquele chocolate, não é talento, sabe? Talento é habilidade. Você tem talento para quê? E a partir dessa história, a habilidade ganhou o sinônimo de talentos. E o talento era uma unidade monetária. Primeiro era uma unidade de peso. 35 a 36 quilos era um talento. Depois passou a ser uma unidade monetária. E para você ter ideia, quanto você ganha hoje por mês? Mais ou menos. Antes não tinha tanta diferença, não precisa falar para mim não, tá? Mas antes você tinha essa diferença, não tinha muita diferença de salário. Agora, a gente tem muita diferença, mas na época você não tinha tanta diferenciação de salário. Trabalho braçal, salário é tal. Trabalho doméstico, salário é tal. Não tinha salário. Né? Hoje também não tem, mas tudo bem. Então, quando você se remete ao salário mensal de um homem ou de uma mulher, o texto grego indica mais ou menos que o talento equivaleria a 75 a 100 anos de salário. Quanto você ganha por mês? Multiplica quanto você ganha. Quanto você ganha por mês, Rafa? Mentira que você ganha mensagem, estou sabendo, estou por dentro. Então, quanto você ganha por mês, multiplica quanto você ganha por ano, e aí você vai ter, multiplica por 100, e você vai ter o montante que foi dado para esse servo cuidar. Cada um. Um ganhou 5, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 1. Foi entregue na mão dos caras.
quando o texto fala assim, entregou os seus bens, e aí aplica essa questão de talentos, é porque significa que tudo que o cara tinha foi entregue na mão desses caras para eles administrarem. Entregou para eles lá. E aí era natural eles fazerem isso e pedirem que isso fosse feito, por quê? Porque no texto aqui, o servo é o escravo. A palavra é escravo. E na cultura, o escravo, tudo que ele produzia e tudo que ele era, pertencia ao seu senhor. Então, tudo que o servo era e tudo que o servo produzia, pertencia ao seu senhor. Por isso que Jesus usa muito essa analogia de senhores e servos. Então, nós podemos dizer hoje que tudo que você tem, tudo que você produz e tudo que você é, pertence ao seu senhor, se você tem uma relação de senhorio com Jesus. Agora, se a tua relação é simplesmente de amizade com Jesus, aí não. Aí você não, tudo que você faz, tudo que você é, não é dele. Percebe? Se você tem uma relação de coleguismo com Jesus, é você aqui e Jesus lá. Só que não queira também que na hora do final das coisas, do acerto das contas, você ser tratado como servo, se você não escolheu ser servo nessa vida. Se você só escolheu ser colega, se você só escolheu ser amiguinho. Se você escolher ser servo, na hora do acerto de contas, ele vai te tratar como servo. Se você escolher ser só amiguinho e colega, na hora do acerto de contas, ele vai tratar você só como um amiguinho. Por isso que essa relação de senhor e servo é muito importante para nós, na nossa vida cristã. Nós somos servos de Jesus. E a primeira coisa que eu queria mostrar para você, queria que você refletisse comigo. Eu vou dar, acho que, 7 lições desse texto. Eu não sou muito das lições do texto, não, mas 7 coisas, 7 apontamentos, 7 ou 9, alguma coisa assim. Apontamentos que esse texto me dá para eu basear a minha vida em relação ao fim. A primeira coisa que eu percebo que é distribuições. A primeira implicação desse texto é: a distribuição do patrão foi dada segundo a capacidade de cada um. Ele entregou 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, porque ele acreditava, ele sabia da capacidade de cada um. Percebe? Ele não entregou 5 talentos para aquele que tinha capacidade de lidar com 1. Ele não entregou 2 para aquele que tinha capacidade de lidar com 5. Ele entregou 5 talentos para aquele que tinha capacidade de lidar com 5. Entregou 1 talento para aquele que tinha capacidade de lidar com 1. Isso é muito importante, porque o patrão, quando entrega, o senhor, quando entrega, ele não inflige uma responsabilidade, mas também uma confiança incrível sobre eles. Por quê? Eram todos os bens do cara. O patrão confia na sua análise e entrega o talento, os bens àqueles caras. Então ele confia, ele dá uma responsabilidade e confia. Isso mostra também que o patrão conhecia muito bem os seus servos. Ele sabia com quem ele estava lidando. E não foi exigido nada que eles não podiam fazer. Então, quando você analisa isso, Jesus está falando do fim, obviamente está falando da gente também. Então, se a gente for colocar nessa parábola, que é um sentido figurado, os seus talentos, então são todas as capacidades que Deus te deu, todas as habilidades que Deus te deu, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, toda habilidade, toda coisa boa que você sabe fazer, seja cantar, seja dançar, seja escrever, seja se relacionar, seja conversar, seja ouvir, seja lá o que for de bom que você sabe fazer, o Senhor confiou isso a você de uma maneira que Ele sabe que você conseguiria usar isso bem. Nenhum dom, nenhuma capacidade que você tem foi dada por Deus para você à toa, foi dada porque Ele sabia que você conseguiria usar. Você já viu aquele show de talentos, aquele American Got Talent, aquelas coisas assim que aparecem muito no YouTube, umas coisas fantásticas, os caras cantando umas coisas. Você já viu alguns talentos que as pessoas têm e que você fala assim, cara, isso é incrível, mas isso não dá para viver disso? Já viu algum desses? Um talento incrível, mas não dá para viver. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi foram duas. Uma mulher que ela fazia um quadro, ela estava desenhando, e o desenho parecia muito tosco, muito feio. Parecia que ela estava desenhando um juiz da plateia, um carinha com óculos bem gordinho, um negócio bem feio.
E aí os caras começaram a apertar o X, e aí apertou o terceiro X, mas ela não desistiu, ela continuou. E aí, de repente, ela vira o quadro de cabeça para baixo. Pega um pó e faz assim, ó, e joga. E aparece um desenho maravilhoso. Um desenho fantástico, muito bem feito. E os caras ficam assim, assustados. Aí o primeiro que deu X nela, levanta, vai lá, ela chorando, dá um abraço nela e pede desculpa. E é um talento maravilhoso desenhar de cabeça para baixo. Eu vi um cara na praia, também aqui no Brasil, fazendo isso. Mas viver disso é difícil. Uma outra coisa também que eu achei fantástico foi um cara... Já viu aquele filme tipo Pantera Negra, ou outros filmes como... que tem um pouco da África, e que tem aquelas músicas... eu não sei o nome daquelas canções, mas são canções que não são canções faladas, são canções de sons. Já viu aquelas canções? Que fica... aquelas coisas que são de não sei o que, sei que lá... Eu acho magnífico aquilo. Eu vi um cara num show de talentos, ele foi e ele fez essas canções, ele sozinho no microfone. E os caras falam assim, como assim? E ele fazia o som dos pássaros, eles faziam o som das aves, ele fazia o som dos animais, e eles faziam o som da revoada. E é fantástico. Um talento incrível. E aí você fala assim, mas dá para viver disso? Naturalmente, nós começamos a avaliar os talentos de umas pessoas a partir do quê? Dá para fazer dinheiro? Dá para fazer dinheiro? Nós olhamos para um talento, nossos adolescentes, nossas crianças, e falamos assim, não segue por esse caminho não, que isso não dá vida. Isso não dá vida. Automaticamente nós estamos olhando os talentos e as capacidades que Deus deu e colocando pelo julgamento monetário. Se dá dinheiro é algo bom que você deve usar. Se não dá dinheiro não é algo bom que você não deve usar. Baseado nisso, nesse texto, isso me faz refletir todas as vezes que eu desencorajo uma pessoa que tem um talento para costura, um talento para arte, um talento para música, um talento para qualquer coisa que não é valorizada no mercado. Eu desencorajo essa pessoa e falo, isso não é vida. Quantos filmes você já viu de histórias reais de cantores que falam assim, música não dá dinheiro? E a pessoa é um excelente cantor, de repente ela estoura e realmente vira a cantora estrela. Mas os pais sempre diziam, música não dá dinheiro, música não enche barriga. Isso porque nós tratamos os dons a partir da questão monetária. Eu também não sou louco de falar assim, olha, a gente não tem que olhar para a nossa autonomia financeira no futuro. Eu acho que nós temos que olhar, e sim, nós temos que pensar 2 vezes antes de escolher uma profissão para saber se ela nos sustenta. Porque ninguém foi chamado para viver na barra da saia da mãe e do pai para o resto da vida. Certo? Mas eu não posso caracterizar que aquele talento ele é bom ou ruim, porque ele pode produzir dinheiro ou não produzir dinheiro. Eu devo instruir as pessoas a criarem, a ganharem, a entrarem numa questão de uma profissão que o sustente, mas eu também devo incentivar a não matar esses dons, esses talentos, porque foram dados por Deus. Pastor, como é que eu sei que um talento ele é dado por Deus ou não é dado por Deus? Tudo que é bom, que nós temos, foi dado por Deus. Toda a capacidade que você tem, que gera vida, que é bom, que é positivo, foi dada por Deus. Toda. Agora, se você tem talento para traficar, talento para enrolar um baseado, meu irmão, isso aí não é talento, isso é coisa do cão. Está entendendo? Aí eu não posso dizer que isso é dado por Deus. Tem talento para arrombar fechadura de carro. Vai ser chaveiro! Para que você quer roubar carro? Está entendendo? Então, a gente às vezes tem essa perversão do talento, mas é isso que eu quero que a gente pense. Não foi exigido nada desse cara que ele não pudesse dar. Então, a primeira implicação, e aí está bem assim, bem explicadinho, implica ações. Quais são as ações que são implicadas através desse texto? Primeira coisa, eu preciso entender que os talentos foram me dados segundo a minha capacidade. Deus sabe que você pode usufruir e usar bem isso.
O texto continua, a história de Jesus, ele continua dizendo: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ai, ai, ai. A segunda implicação desse texto é a seguinte: o que lhe foi entregue não é para ser mantido, mas sim para ser multiplicado. O talento que Deus te deu, as habilidades que Ele te deu, não são para simplesmente ser mantido, é para ser multiplicado. Se você tem um talento, primeiro, você tem que se especializar naquilo que você sabe fazer, naquilo que você é bom, faça melhor. Segundo, multiplique esse talento, multiplique isso. Ensine outras pessoas. Faça o bem, transporte isso para alguém, multiplique isso para alguém. Porque talvez esse cara tivesse a perspectiva somente de que eu recebi um talento do Senhor, então eu tenho que cuidar bem dele, eu tenho que tratar bem dele, e eu tenho que devolver para ele quando eu morrer. Quando eu chegar lá, eu falar: está aqui, Senhor, o talento que o Senhor me deu. Então quando o mestre voltar para acertar as contas, então eu tenho que entregar aquilo que ele me deu, bem polidinho, bem bonitinho, bem ornamentado, e chegar e dizer: tome aqui o que você me entregou, tome aqui aquilo que você me deu. Só que, pela perspectiva da parábola, essa não é a perspectiva correta. A perspectiva correta é como que eu multiplico os talentos que Deus me deu, sejam eles quais forem. Perceba que em nenhum momento da entrega dos bens foi pedido para que eles multiplicassem. Em algum momento o patrão chegou assim: multiplica, vá lá, faz negócio. Não. O Senhor falou assim: olha, está aqui os meus bens, tomem conta. Por que que esse cara dos 5 talentos logo saiu e foi fazer dinheiro, multiplicar os talentos, multiplicar os bens do patrão? Eu lembro de uma historinha fictícia, óbvio, mas para ilustrar isso, a gente ouvia muito na faculdade, assim, programas de gestão de empresa também, que um cara trabalhava 10 anos naquela empresa e nunca tinha recebido uma promoção. E ele estava ficando bravo, falava com a esposa em casa: por que eu não recebo uma promoção, isso aqui. De repente entra um outro sujeito. 6 meses depois o sujeito ganha uma promoção, e o cara estava lá há 10 anos e não ganhava uma promoção. E ele falou assim: vou falar com o patrão, vou falar com ele. Orou uma semana, jejuou, falou assim: sexta-feira eu falo com ele. Foi lá na sexta-feira, bateu na porta do patrão, falou assim: seu Tomás, eu quero ter um papo, coração aberto com o senhor. Pois não, José, entra aqui, José, senta aqui, José. José sentou, olhou aquela mesa, seu Tomás, mesa de advogado, brincadeira, todas as coisas lá no seu lugar. A sala do seu Tomás com uma janela assim para a rua, assim, um janelão, bonita. Pois não, José, pode falar. Seu Tomás, o negócio é o seguinte: eu estou há 10 anos aqui nessa empresa, trabalho pra caramba aqui nessa empresa, dou couro nessa empresa. Eu estou há 10 anos esperando a promoção. Mas eu vi que o senhor contratou o seu Josefino. Daqui a 6 meses, seu Josefino. O seu Josefino já ganhou uma promoção. Não. José, eu vou resolver isso. José, faz um favor para mim. Está vendo aquele homem na banca ali, ó, na esquina ali, vendendo laranja? Faz um favor para mim. Vai lá ver quanto custa a laranja. O senhor José foi lá, desceu, perguntou quanto é a laranja, quanto é o saco, voltou. Falou assim: seu Tomás, laranja é R$20 o saco. Caro, né? R$20 o saco. Tá bom, senta aqui, o José, rapidinho. Dona Cleide, chama o seu Josefino aqui, por favor. Pois não, seu Tomás. Seu Josefino, faz um favor para mim. Tá vendo aquele sujeito vendendo laranja lá na esquina lá? Sim. Vai lá para mim, pergunta o preço da laranja, por favor. Ele foi lá embaixo, olhou, passou 5 minutos, ele voltou. Seu Tomás, o negócio é o seguinte: o preço do saco da laranja
é R$20. Não chorei com ele, caiu para R$18,50. Se a gente comprar 3 sacos de laranja, ele cai para 15. E se eu for comprar todo mês, ele faz a R$12,50 se todo mês for ter que entregar. Ele olhou para o seu José. Precisa falar mais alguma coisa? Eu entendo quando Jesus fala, quando você fizer tudo o que for feito, dizer servo inútil, porque você só fez aquilo que foi mandado. Eu entendo quando Jesus fala isso. Porque muitos de nós caímos no problema de falar, não, já estou fazendo. Já estou fazendo. Esse cara ganhou 5, ele foi de bate pronto, falou, não, vamos lá, o dinheiro do meu mestre, do meu Senhor, e multiplicou. O outro também multiplicou, só que teve um indivíduo que enterrou o bagulho. Ele enterrou o negócio. E aí? Nenhum momento foi exigido para eles fazerem essa multiplicação. Mas o texto continua. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Fez o acerto de contas. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A terceira implicação é o seguinte, fazer o certo me dá confiança para prestar conta. Esse cara não tinha medo de chegar para o Senhor dele para prestar conta, porque ele fez o que tinha que fazer, ele fez o certo. Esse cara estava tranquilo, quando o cara voltou, quando o patrão veio para acertar as contas, ele estava em paz. A minha pergunta para você é a seguinte, meu querido e minha querida, se o Senhor Jesus voltar, quando Ele voltar, você vai estar em paz para acertar as contas com Ele? Não estou dizendo isso no quesito salvação. Salvação é algo que Jesus ministra, através do sacrifício dele na cruz, nós ganhamos. Mas nós temos uma prestação de contas para fazer com Jesus, sobre como que a gente utilizou tudo que ele nos entregou. Você hoje pode chegar diante de Jesus e entregar tudo que você fez com confiança e tranquilidade? Ou você vai dizer assim, Senhor, eu tive medo de passar fome, dediquei mais tempo ao meu trabalho do que pensar no mundo, no reino de Deus. Eu tive medo. Eu não acreditei de verdade. Como é que vai ser isso? Como é que é? Você está pronto para chegar? Sabe a coisa que mais me atemoriza? Só tem uma coisa que me atemoriza para chegar diante de Deus. Quando ele perguntar para mim sobre como eu fiz com a minha vida, eu estou tranquilo. Super sossegado. Quando ele perguntar o que eu fiz do meu trabalho, estou tranquilo, estou sossegado. Quando ele perguntar o que eu fiz dos meus bens, estou tranquilo, estou sossegado. Só tem uma coisa que me atemoriza. Quando ele chegar para mim e dizer assim, cadê a esposa que eu te dei? Isso me atemoriza. Quando ele chegar para mim e falar assim, cadê a esposa que eu te dei? E ele olhar para Sabrina, eu não sei o que ele vai ver. Eu não sei se ele vai falar assim, servo bom e fiel, tu foi fiel no pouco, olha que minha filha está bonita, está melhor. Olha, te entreguei uma filha, está melhor, está mais alegre, está mais viva, olha que beleza. Ou então ele fala assim, cadê a filha que eu te dei? Você está me entregando isso? Cadê a filha que eu te dei para você cuidar, para você nutrir, para você cuidar dela com a tua vida? Cadê? É a única coisa que me atemoriza hoje na vida, é esse momento onde ele perguntar isso. E aí eu pergunto para você, quando ele perguntar para você, cadê a esposa que eu te dei? Você vai falar o quê? Ficou lá para trás? Está se arrumando? Cadê a esposa que eu te dei? Como é que ela está? Ela está bem? Ela está melhor do que o dia que eu te entreguei?
E isso é uma coisa que eu abro o coração para você. Isso é uma coisa que eu ainda estou caminhando. Isso aí é uma coisa que ainda pega. Eu não sei se pega para você, mas para mim pega. Agora, se ele chegar e perguntar assim, cadê o marido que eu te dei? E aí, como é que vai ser? Tá cevado, né? Cadê o marido que eu te dei? Você gastou mais tempo tentando transformar ele à sua imagem e semelhança ou direcionando ele para a minha imagem e semelhança? Você gastou mais tempo da sua vida tentando converter ele aos seus caminhos do que colocar ele aos meus caminhos? Você gastou mais tempo da sua vida brigando com ele para fazer a tua vontade do que para fazer ele fazer a minha vontade? Quero que o temor aqui, enche este lugar, aleluia. Tá entendendo? Tá entendendo? O temor tem que encher esse lugar. Eu não escutei nada, não. Eu quero que isso esteja vivo na nossa mente, porque a gente perde de vista. A gente perde de vista esse negócio. E não pode ser assim. Então, fazer o certo me dá confiança de chegar nele e falar assim, tá aqui, minha vida, minha esposa, meus talentos, tá tudo aqui. Foi que o cara chegou com confiança, não teve medo, não arregou. Tá aqui, tô tranquilo. Pode acertar a conta. Pode acertar a conta. Tô em paz, tô tranquilão. O texto segue. Aí veio também o que tinha recebido 2 talentos. E aí, ele disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu queria falar um negócio sobre esses caras, que assim, além deles não terem o que se envergonhar para chegar no seu mestre, não quer dizer que a vida deles foi fácil. Eles correram risco, passaram sufoco, eles viveram intensamente enquanto o patrão estava fora. Fizeram de tudo para fazer o bem. E isso tem que ficar na nossa cabeça. Agora, a outra implicação que eu quero colocar para você, número 4, é a seguinte: multiplique o que foi dado com bom caráter e fidelidade. Você percebe o que o Senhor fala para esses servos? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Fala a mesma coisa para os dois. Fala a mesma coisa para os dois. Servo bom e fiel. Em resposta, o patrão disse exatamente as mesmas palavras. A recompensa que ele tinha prometido baseava na fidelidade, não na habilidade. Porque um voltou com 10, o outro voltou com 4. E o que volta com 4, fala assim, você foi fiel, você foi bom. O que volta com 10 recebe, você foi fiel, você foi bom. Porque não estava pautado na habilidade do que cada um conseguiria produzir. Algumas pessoas vão fazer um monte para o reino, outras pessoas vão fazer menos. Mas o importante é que a nossa fidelidade esteja ativa. Não é pautado na sua capacidade, a sua habilidade de fazer um monte. Então eu não tenho que fazer um monte, com as pessoas todas, eu não tenho que ajudar todas as pessoas do colégio, ajudar todas as pessoas da faculdade, ajudar todas as pessoas do meu trabalho, eu não tenho que fazer um monte, eu tenho que fazer só com aqueles que o Senhor me encarregou de fazer. Quem está perto de mim, quem o Senhor colocou no meu caminho, são esses que eu tenho que influenciar. E não me importa se eu vou influenciar 4, se eu vou influenciar 1000, se eu vou influenciar 10.000. O que importa é a minha capacidade. A minha fidelidade, desculpa. O que importa é a minha fidelidade e não a minha habilidade. Essas são 2 coisas que Deus requer de uma pessoa, que ela seja boa de caráter e fiel no serviço. Ser bom de caráter e fiel no serviço, guarda isso para a tua vida. Seja bom de caráter e fiel no serviço, é isso que Deus quer. E aí Jesus
vai fazer a conversa com esse cara que enterrou o bagulho, né? Tá faltando ele. E aí o texto continua dizendo assim: por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10. Caramba! Esse texto ele parece meio estranho, porque parece que o Senhor assume as características malévolas que o servo estava dando para ele. Então, para a gente poder atualizar esse contexto, eu vou ler a versão da Mensagem. A Bíblia, a Mensagem, que é essa Bíblia aqui, que eu gosto de usar às vezes, que ela tem uma linguagem mais contemporânea, e o pastor que a fez, Eugênio Peterson, ele traz ela numa linguagem mais contemporânea. Então, preste atenção como que ele reconstrói esse texto. Ele faz assim, ó: patrão, sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tire o Senhor garantia daqui. Lancem-no fora nas trevas exteriores. A implicação que eu quero que a gente perceba aqui é que a visão que você tem de Deus determina a sua conduta. As pessoas secretamente acham que Deus exige o impraticável e fica insatisfeito com o que era possível da gente fazer. A gente tem Deus como sendo um patrão super exigente. Só que aí, nesse contexto, o patrão ele pega as explicações do próprio servo, expressando graficamente a exigência de um retorno rentável para o que foi confiado a ele. Olha só que interessante, porque a palavra que é usada aqui é muito legal. Mas olha só, o servo, sabendo dos critérios do seu patrão, deveria ter ao menos feito alguma coisa, mas ele não queria se arriscar e não teve boa vontade. Sabendo que Deus é exigente, que preza pela excelência, alguma coisa precisava ser feita, mas esse servo não. Ele ficou na dele e falou: não, deixa quieto. Vou guardar meu talentinho só aqui, está tudo certo. Não teve boa vontade. Além de não ter boa vontade, o servo não teve amor pelo trabalho que lhe foi confiado. Ele pouco se importava se conseguia ou não conseguia. Tudo com que ele se importava é que ele podia dizer: não me culpe, eu não tenho culpa, não foi minha culpa. O que esse cara queria era uma desculpa para dizer: eu não tenho culpa disso. Só que, honestamente, a gente tem como chegar diante de Deus e falar assim: não me culpe disso. Ele entregou para você capacidades e bens e falou assim: filho, implante meu reino. Implante meu reino onde você estiver. Não tem como. A gente não é desculpável diante de Deus sobre isso. E aí, a sexta implicação é que bondade e fidelidade se opõem a maldade e negligência. O que ele falou para o servo que conseguiu multiplicar? Ele falou assim: servo bom e fiel. Mas para esse servo ele fala o quê? Servo mau e negligente. O que é o mal? O servo mau significa falso de coração. A maldade por não ser parte é maldade você não querer ser parte do bem proposto por Deus nesse mundo, de transformar esse mundo num lugar melhor. E se você parar para pensar,
É interessante você notar que enquanto esse patrão foi embora, como é que esse servo viveu? Ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele viveu. Às custas de quem? Quem bancava tudo que ele, toda a comida, toda a bebida, todo o alento que ele tinha? Os bens do patrão. Ele viveu às custas do patrão esse longo tempo. Ele viveu na dependência do patrão esse longo tempo que o patrão teve fora. Ele não ficou sem receber, não ficou sem viver, não passou fome. Ele viveu, mas foi mal de coração, porque ele viveu somente para si e deixou a responsabilidade de lado. Esse tempo que Jesus foi, você também está vivendo, está dependendo, às custas de quem? De Deus, às custas de Jesus. Salmos diz, Atos diz que por ele nós vivemos, nos movemos, existimos. Salmos diz que dando a respiração e dando o que comer, nós ficamos alegres, mas se nos tira nossa respiração, nós ficamos afligidos e voltamos ao pó. Nós dependemos de quem? De Deus para viver. Então, nesse período em que nós também estamos vivendo a custas do patrão. Assim como esse servo inútil, que foi mau. E ele foi negligente. O que significa ser negligente? Significa ser ineficiente, preguiçoso, indolente. É negligência por não fazer direito o que foi chamado para fazer. Por levar nas coxas. Ele não fazia nada contra e nem a favor. Era aquele cara que em Apocalipse, João diz, antes você fosse quente, antes você fosse frio, mas como você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Porque antes você fosse quente, porque ali onde estava escrevendo, tinha as fontes termais, as águas que curavam, as águas quentes. E também ali perto tinha as águas frescas, geladas, que matavam a sede. Então a água quente era curadora, a água fria matava a sede, mas a água morna não servia para nada. E aí tem muitos de nós que somos mornos, nem lá, nem cá, não fazemos nada de nada. Ficamos no meio. E isso faz com que Deus não goste de pessoas, Deus gosta de pessoas que sejam relevantes. Pessoas que querem ficar no meio, sem fazer nada. Deus vai dar uma eternidade para essas pessoas ficarem no meio, sem fazer nada. Se você não entendeu, isso é chamado de inferno na Bíblia. Se você escolhe viver uma vida aqui longe de Deus, longe das pessoas, Ele vai te dar uma eternidade para viver longe de Deus, longe das pessoas. Se você escolher viver aqui junto com Deus, junto com as pessoas, Ele vai nos dar uma eternidade para vivermos junto com Deus, junto com as pessoas. Ele teria recebido, quando ele fala assim, teria recebido de volta meu dinheiro com juros, olha que legal. A palavra juros, sabe que judeu, os juros, banco, né? Judeu é fera com esse negócio de banco. A palavra que ele usa aqui é a palavra que tem na porta dos bancos em Jerusalém hoje. E na Grécia também. Que significa, na época significava juros. Mas a palavra juros, ela tinha um outro significado. Significa nascimento ou descendência. Então, o que ele está falando? Se você tivesse colocado o meu dinheiro no banco, eu teria colhido a descendência do meu dinheiro, que é os juros. A raiz dos juros é isso, é a descendência do dinheiro. Agora, vamos pegar isso do talento para as habilidades e capacidades nossas. Quando você usa os seus talentos e as suas capacidades, Deus colhe o legado que você deixa. A descendência dos seus talentos, das suas capacidades, é o que Deus vai colher. Não só na sua vida, porque isso vai perdurar outras gerações. O impacto de você usar seus talentos para implantar o reino de Deus, para servir ao Senhor, ele impacta gerações e deixa descendência.
Não é uma coisa simplesmente egoística de fazer enquanto você está vivo. Quando você se vai ou quando você para, outras pessoas continuam, porque é legado daquilo que você deixou. Você deixa aquilo correndo como um rio e as pessoas vão usufruindo daquilo. É legado da nossa vida. Não para em você. Abençoa e frutifica outras pessoas. 7ª coisa. O que foi concedido aos discípulos crescem com o uso e diminui com o desuso. Vocês perceberam isso? É uma sentença extremamente paradoxal. Porque ao que tem será dado e ao que não tem será tirado. Quanto mais aquele que usou, mais ele recebe. Ou seja, cresce. Aquilo que Deus te deu, quanto mais você usa, mais você recebe, mais cresce. Agora, quanto menos você usa, ele fala que ele tira. Ele vai tirar. 7ª implicação, a recompensa do trabalho bem feito é o quê? Mais trabalho. Porque o cara que tinha um montante para administrar, agora você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você será responsável por mais coisas. Então, exercitar o seu talento e a sua capacidade, o resultado desse trabalho bem feito é mais trabalho para você fazer. E por último, a 9ª implicação desse texto. O homem que é punido foi o homem que não tentou. Percebeu? O cara que foi punido foi o cara que simplesmente não tentou. E aí? Não são pelas nossas capacidades, mas pela nossa fidelidade. Como eu posso ser fiel? Como eu posso ser fiel? Ora, a habilidade de ser fiel foi concedida a mim e a você por causa de Jesus. Porque Ele foi fiel quando nós não conseguimos ser fiéis. Quando? Quando Ele faz a aliança na ceia do Senhor, e Ele fala, esse é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, é porque ao longo da história bíblica, Deus tentou fazer uma aliança com Adão, Adão falhou. Deus tentou fazer uma aliança com Abraão, Abraão falhou. Fez uma aliança com Isaac, Isaac falhou. Fez uma aliança com Jacó, Jacó falhou. Fez uma aliança com Davi, Davi falhou. Fez uma aliança com Noé, Noé falhou. Fez uma aliança com o povo ao longo do tempo, e o povo só falhava. Tem um momento, um episódio na Bíblia, em que ele vai fazer uma aliança, vai fazer um compromisso com Abraão. Ele fala, mata os animais, corta no meio, põe um de cada lado, porque eu vou passar no meio, e esse será o símbolo da nossa aliança. E aí Deus passa como um fogo no meio dos animais e fala, agora é você, Abraão, passa no meio. O que Abraão faz? Refuga. Não passa. Abraão não tem capacidade de sustentar essa aliança. Mas quando Jesus está naquela mesa e fala, esse é o sangue dessa nova aliança, que eu estou fazendo com vocês. Essa agora, a aliança, sempre a parte divina da aliança estava pronta. Firme. Mas a parte humana falhava. Jesus se fez homem para ser a parte humana da aliança, para não falhar mais. Então nada destrói essa aliança de Deus conosco, porque Jesus é a nossa garantia. E quando Ele morre para pagar os nossos pecados, a nossa desconexão com Deus, Ele coloca assim, ó, está tudo consumado, a sua dívida está paga. Você será fiel a mim agora não por suas capacidades, por suas habilidades, mas porque eu coloco dentro de você fidelidade. É em mim que você vai conseguir ser fiel. É por causa de mim que você vai conseguir caminhar para frente. Então eu dependo dele. E se eu dependo dele, ele teve tanto amor assim, como não responder? Como não usar bem meus talentos? Como não usar bem? Então, a moral da história é que um dia ele vai vir fazer o acerto de contas.
sobre tudo que nós fizemos com respeito aos talentos que Ele nos entregou, aos bens que Ele nos entregou. A minha pergunta para você é: chegarás tu confiante ou temeroso? Se a sua resposta é que chegarás temeroso, nós podemos mudar essa história hoje. Como? Arrependendo da forma que a gente tem vivido e assumindo uma nova postura. Simples assim. Se você chegará confiante, qual é a sua postura? Ajudar outras pessoas a serem confiantes também. Mas eu quero orar com você hoje, se você não se sente confiante, se você é uma daqueles que chegará temeroso e que precisa se arrepender da sua forma de ver e viver a vida que você tem seguido até hoje. E talvez rumar para um novo caminho. Se você é uma dessas pessoas que precisa de arrependimento, que quer ter um novo começo, eu não quero que você manifeste nada disso, eu quero só que você ore comigo. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, Pai querido, é conflitante ver que poderíamos ser como esse servo que multiplicou seus talentos, mas muitas vezes nos vemos como aquele que está enterrando o talento. E alguns de nós aqui não se sente confiante para chegar e fazer o acerto contigo. E é por isso que nessa manhã nós queremos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor nos perdoe dessa conduta e nos ajude a assumir uma nova postura diante do mundo, diante das circunstâncias e diante do Teu reino. Que possamos ter a força que vem do Senhor para colocar nossas habilidades, nossa fidelidade naquilo que o Senhor nos entregou, para multiplicarmos, para chegarmos confiantes diante do Senhor. Ajuda a gente a ter uma vida que a gente não tenha do que se envergonhar. Que possamos naquele dia chegar confiante diante de você e dizer: está aqui tudo que o Senhor me entregou. Estou feliz em te entregar, Jesus, tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E que possamos entregar no dobro, no triplo, seja lá qual for a quantia. Infunde em nós essa fidelidade e esse novo caminho, em nome de Jesus. Amém.